Seria o Papa Leão uma cópia do Papa Francisco, como muitos nas mídias digitais e também nos meios de comunicação estão tentando colocá-lo? Seria ele um continuador das reformas do Papa Francisco? Um moderado? Um conservador? Um progressista? Um tradicionalista? Quem é Leão XIV? Deixe seu like e se inscreva aqui no canal. Eu quero comentar sobre esse assunto, porque muitas pessoas me mandaram perguntando aquilo que eu estou achando sobre os gestos do Papa nesses tempos. Como teólogo, eu quero trazer algo muito importante para que você entenda. Quando nós analisamos um pontificado, nós nunca podemos deixar de olhar os gestos que um Papa irá fazer. Por exemplo, quando você pega e analisa os gestos de Bento XVI, quando Bento XVI sai na sacada, ele diz: eu sou um humilde servo da vinha do Senhor. E ele vem com toda a indumentária, com a mozzeta, né, com aquele véu aqui roxo, lilás que tem aqui, aquela sua estola com os 4 evangelistas impressos nessa estola, onde depois ele vai dar a benção, a mesma estola que o Papa João Paulo II usou. Então, o que Bento XVI, ao aparecer na sacada, está demonstrando? Que ele vai ser um Papa e vai dar continuidade àquilo que João Paulo II deixou como legado desses mais de 25 anos e também já se coloca como um humilde servo do Senhor. E vimos como foi essa humildade. No final das contas, como terminou? O Papa renunciou ao seu pontificado como humilde servo. Depois vem Papa Francisco e, ao dar a bênção, ele não entra com a estola pontifícia, mas ele entra somente com a roupa branca, com a sua cruz peitoral de prata, faz aquele gesto de humildade e depois ele coloca a estola. Mas nós, quando vimos o Papa Leão XIII, que sai ali na Basílica, o que vemos? Vemos de fato ele com a sua túnica de Papa, sua veste de Papa, mas também com esta estola que os outros Papas usaram. Ora, o que podemos analisar a esse respeito? Ficou-se uma dúvida, seria então o Papa Leão XIV um continuador do Papa Francisco? Ou o quê? Bom, quando nós analisamos então, meus irmãos, as primeiras falas de Papa Leão XIV, o que vamos ver é um Papa que entendeu a sua missão. Ele, ao dar a bênção ali na sacada da Basílica de São Pedro, Palácio Apostólico, ele diz que ele é o sucessor do apóstolo Pedro. Depois agradece Papa Francisco 2 vezes. E na reunião, na missa seguinte, junto com os cardeais, em uma homilia profunda, espetacular, ele vai dizer que ele aceitou a cruz de ser sucessor do apóstolo Pedro. E ao mesmo tempo fala para os sucessores dos apóstolos, que são os bispos representados aí pelo colégio dos cardeais. Ele diz: esse peso eu sei que eu não irei carregar sozinho, porque eu tenho vocês comigo. Muito bem. Depois o Papa, em outro gesto, ele vestido aí, fazendo a sua saída, né? Ele vai visitar o túmulo do Papa Francisco. Esta imagem do túmulo dele, da visita dele ao túmulo do Papa Francisco, foi algo muito lindo, que ficou marcado. Eu vou até colocar aqui para você, para que você veja e tenha mais ou menos uma ideia como foi, né? Olha aqui. O Papa visitando. Está visitando o túmulo. Se aproxima, coloca a mão no túmulo.
Reza. Depois sair fora, olha só. Ele vê o povo, cumprimenta o povo, deixa as pessoas chegarem perto dele. Olha o gesto, olha os gestos. Abraça, é afetuoso. Veja. O que eu quero trazer aqui? Primeiro, é justamente a proximidade que Leão XIV tinha com o Papa Francisco. Leão XIV, ele reconhece o tempo inteiro que o Papa o levou, né, para Roma, e ele se tornou o prefeito de Castério para os bispos, que é o órgão do governo da administração da igreja, né, de extrema confiança. E aí teve a jornalista da Globo, a Ilse Scamparini, que disse que ele já rompeu com Francisco porque ele não usou o nome que Francisco haveria dito que gostaria que o seu sucessor chamasse, que era João 24, por 2 vezes. Não consegui encontrar essa matéria onde o Papa Francisco diz isso, mas Leão XIV usou esse nome. Mas, irmãos, isso é uma completa falta de conhecimento de eclesiologia e, ao mesmo tempo, de realidade pontifícia. Pois o Papa Leão XIV, ele é uma pessoa, não pode ser uma cópia de Francisco. Ao mesmo tempo, ele deixou muito claro, na sua primeira reunião com os cardeais, que o seu pontificado será à luz do Concílio Vaticano II, e que ele irá continuar as reformas do Papa Francisco. Mas isso não significa que ele vai agir igual ao Papa Francisco. Lembre-se, quando o Bento XVI subiu ao trono de Pedro, as pessoas queriam que o Bento XVI fosse uma cópia de João Paulo II, e as pessoas começaram a comparar, porque é normal essas comparações. Mas hoje, por exemplo, e ontem, já no balcão da Basílica de São Pedro, o Papa disse aos jovens para que não tenham medo daquilo que o Senhor os chama. Ele também pediu, não é, para que a guerra acabasse. O Papa, na sua primeira também locução, ele falou sobre que não pode ter a guerra, o mal não pode prevalecer no mundo. Ele rezou pelas vocações, né? E ele, o tempo inteiro, é cristocêntrico, fala do Senhor. No final, por exemplo, nesse domingo ele disse: façamos nosso convite que o Papa Francisco nos deixou na sua mensagem para o dia de hoje. O convite a acolher e acompanhar os jovens. Peçamos ao nosso Pai Celeste que sejamos uns para os outros, cada um segundo a sua condição, pastores segundo o seu coração. Então ele faz referência ao Papa Francisco, mas ao mesmo tempo ele tem a sua própria característica. Então nós temos que olhar aqui a hermenêutica da continuidade. Não será o novo Francisco, não será uma cópia de Francisco, senão o próprio Papa Leão XIV. Então, tomemos cuidado para não cairmos nestas análises erradas. E hoje, ele, na primeira audiência que ele fez com os agentes de comunicação, ele usou o Sermão da Montanha, felizes os pacificadores. E ele disse: permiti-me então que hoje reitere a solidariedade da igreja para com jornalistas presos por terem procurado relatar a verdade, e que essas palavras peça a libertação desses jornalistas que se encontram na prisão. A igreja reconhece nesses testemunhos, penso naqueles que narram a guerra mesmo à custa da própria vida. Olha a força desse sermão do Papa, né? E ao mesmo tempo ele diz: obrigado, portanto, pelo que fizestes para sair dos estereótipos e dos clichês através dos quais muitas vezes lemos a vida cristã e a vida da própria igreja. Obrigado porque conseguistes captar o essencial daquilo que somos e transmiti-lo por todos os meios ao mundo inteiro. E o Papa vai dizer que é necessário comunicar com a verdade. Ele disse: hoje um dos desafios mais importantes é promover uma comunicação capaz de nos fazer sair da Torre de Babel.
em que por vezes nos encontramos, sair da confusão de linguagens sem amor, muitas vezes ideológicas e sectárias. Por isso o vosso serviço com as palavras que usais e o estilo que empregais é importante. Então aqui o Papa já está dando uma lavada, vamos dizer assim, um tapa de pelica em todas as mídias que têm as suas ideologias, né? Que buscam, através da lupa que tem, interpretar, né? Como já, por exemplo, nós vemos aí alguns outros meios querendo que o Papa possa ser aberto a coisas morais que a Igreja jamais foi, nem mesmo com o Papa Francisco. Então, quando nós vemos o Papa indo no túmulo do Papa Francisco rezar, nesse vídeo que eu coloquei para você, como ele rezou no túmulo do Papa Francisco, como rezou também no túmulo de São Pedro, no túmulo dos outros papas, ele visita o túmulo de Paulo VI, o túmulo de João XXIII, o túmulo de Pio XII, ele visita o túmulo de Bento XVI. O que ele está fazendo? O túmulo de João Paulo II, ele está visitando os túmulos dos seus antecessores. Está dando uma mensagem. A igreja, ela é una, e que essa linhagem ininterrupta dos sucessores do apóstolo Pedro, que termina nele, vai continuar. E que ele é uma continuidade com a tradição. Então, os gestos, as palavras, né, são fortes. Mas eu diria mais, os gestos são muito mais importantes do que as palavras. Fiquem muito atentos nos gestos que o Papa faz. Sair, abraçar as pessoas, encontrar com quem ele quando ainda morava em Roma. Veja, lembrar da sua diocese de origem, se emocionar, visitar, né, o lugar onde Leão XIII nasceu, e explicou por que ele colocou esse nome, por causa de Leão XIII, que enfrentou a Revolução Industrial, e hoje nós enfrentamos a Revolução da Inteligência Artificial. Então veja, e de novo, eu lembro vocês, Fra Leone era o melhor amigo de Francesco, né? Isso não significa que o Papa Leão XIV vai ser uma cópia. Ao contrário. Nós somos originais, já dizia o beato Carlo Acutis. Que bênção, está sendo uma bênção. Estou muito feliz com esse Papa, peço para que você reze por ele e que o Papa possa encontrar nesse tempo difícil já a voz profética que necessitamos. E o que você achou desses primeiros dias da vida do Papa Leão XIV, que já demonstra que o seu pontificado vai ser um pontificado de unidade, de reconciliação na igreja fragmentada pelas divisões. Deus te abençoe. Te espero às 21h30 hoje na nossa live para rezarmos o terço. Até mais tarde. Se você sentiu de ajudar também aqui o Rafael Brito, a nossa missão, uma vez que nós fomos roubados, temos tantas pessoas para ajudar, como 7 famílias que ajudamos e também um sacerdote com câncer. Nós temos que comprar o seu medicamento, que custa mais de 14 mil reais. Eu estendo as minhas mãos para você e agradeço pela tua generosidade, para que eu também possa continuar trabalhando aqui com você. A chave Pix é essa. E obrigado pela tua generosidade profunda. Viva o Papa!